Boa noite aos irmãos, os nossos convidados, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar com uma oração essa noite. O título da mensagem é Os Lábios do Diabo. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós estamos reunidos nessa noite com o propósito de te entregar a nossa adoração. Obrigado pelo Ministério de Louvor que nos auxilia neste tempo tão valioso. Obrigado pelas letras, todas pautadas nas Escrituras, belíssima melodia, harmonia. Obrigado pela dirigência, todos os músicos e todos os irmãos que estão servindo para que esse culto possa, inclusive, ser transmitido. Queremos te louvar por todos que chegaram, nossos membros, aqueles que não puderam vir essa noite, por problema de saúde ou outros, que o Senhor também esteja os ajudando e os abençoando. Seja com todos os nossos amados convidados, que essa noite o Senhor fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em uma série no livro de Atos e temos aprendido muito como foi difícil o nascimento da igreja. Hoje nós falamos de igreja de uma maneira tão natural, né? Tão simples falar de igreja, vamos para a igreja. Mas o surgimento da igreja, a fundação da igreja, exigiu muito suor e sangue. Hoje o cristianismo está espalhado por todo o mundo, mas quando nós lemos o livro de Atos, nós percebemos que o preço que os apóstolos pagaram para que nós pudéssemos hoje usufruir do evangelho, um evangelho puro, abençoador, foi um preço muito alto. Todos os apóstolos sofreram muito para lançar os fundamentos da igreja. O apóstolo Paulo certamente não é uma exceção. O cristianismo é marcado por lutas, dor, sofrimento, perseverança, desde o início. O próprio Jesus Cristo nos dá esse exemplo de padecer pela causa do Pai. Nós temos visto quão difícil foram as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Lendo Atos, nós às vezes ficamos até boquiabertos, como Paulo conseguia permanecer, perseverar diante de tanto ataque, tanta luta, tanta dificuldade. Como ele não desistiu diante de tudo que estava enfrentando. E isto é muito motivador para nós, porque nós olhamos para homens que passaram anteriormente por situações dificílimas e não pararam, e não desistiram. É isso que Deus espera de nós, que nós não apenas comecemos bem, mas que nós venhamos a perseverar, trabalhemos dia a dia, que não é apenas ser uma bênção há 10 anos atrás, é continuar sendo bênção todos os dias até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo diz, completar a carreira e guardar a fé. Este é o nosso propósito. Nós olhamos para a vida de Paulo e o quadro escrito por Lucas em Atos e nós nos perguntamos, por que Paulo sofreu tanto? Não é sofrimento demais, não. Podia ser uma dose menor, não. De dor, sofrimento, tribulação. Meus irmãos, Deus tem um plano pessoal para a vida de cada um de nós. Deus está nos moldando, Deus está nos formando, Deus nos conhece. Nós sabemos que existem pessoas que sofrem mais e pessoas que sofrem menos. Por isso nós não podemos nos comparar umas com as outras. Todos sofrem. Nós estamos num mundo amaldiçoado, caído, natureza pecaminosa, mas nós sabemos que alguns enfrentam batalhas ainda mais intensas. As do apóstolo Paulo estão aí. E nós nos perguntamos, por que, Senhor? Porque Deus tem um plano de moldar o caráter de Paulo, de formar um homem cada vez mais maduro. Olha o que é dito em Atos 9:16. Perceba aí esse texto comigo. Atos 9:16. Capítulo 9 de Atos é o capítulo da conversão do apóstolo Paulo. E aqui nós temos basicamente um texto que nos fala a respeito
do que Deus vai fazer na vida dele. O texto diz no versículo 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa o quê? Sofrer pelo meu nome. Deus converteu Paulo e tinha uma intenção de ensinar uma lição específica para o perseguidor. Paulo, ele era o perseguidor da igreja. Paulo, ele foi pedra de tropeço no início da igreja para muitos cristãos se fortalecerem e o evangelho se espalhar. Mas Deus diz: eu vou converter aquele que todos olham e jamais imaginam. Vou fazer uma obra sobrenatural, vou converter esse homem. E eu tenho algo para mostrar para ele, que o sofrimento pela causa de Cristo, pelo reino, pela igreja, é valioso. E ele vai precisar entender isso. E para ele entender isso, ele vai precisar passar por isso. Tem certas lições na nossa vida que não adianta apenas ouvir ou ler. Nós temos que passar. Nós temos que enfrentar, por mais duro que seja, por mais difícil que seja, mas nós não vamos crescer se nós não passarmos por algumas coisas. E Deus, então, entende que Paulo precisava aprender o valor do sofrimento pelo nome e pela causa dele. Paulo entenderia, por toda a experiência que teria, experiência dificílima, que não existe nada mais importante, não existe nada mais valioso na vida do que fazer a vontade de Deus. Isso era uma lição valiosa para Paulo e é uma lição valiosa para nós. Fazer a vontade de Deus é valioso. Fazer a vontade de Deus é importante e isso sempre cobrará um preço. Nunca vai ser simples ser fiel às Escrituras. O mais fácil é negociarmos os nossos valores. O mais fácil é abandonar os preceitos bíblicos, mas viver de maneira honesta, bíblica, de viver de acordo com aquilo que Deus espera para nós, vai ser difícil. Sofrer por Jesus, sofrer para que o reino cresça, se expanda, sofrer pela igreja, não é motivo de tristeza para um servo de Deus. Precisamos aprender o valor de sofrer por Cristo. Precisamos sair desse evangelho light da nossa sociedade, que está habituando todos a pensar apenas em bem-estar e entender que vale a pena pagar o preço por uma igreja verdadeiramente bíblica, pelo crescimento do povo de Deus, pela edificação do povo de Deus. Todos nós vamos gastar a nossa vida em alguma coisa. Nós temos um tempo decidido por Deus para viver, alguns anos, e todos nós vamos investir a nossa vida em algo. Uma profissão, uma dedicação exclusiva, específica. Por que não investirmos a nossa vida naquilo que tem valor eterno? Aquilo que tem peso de glória. O apóstolo Paulo foi ensinado por Deus o quanto importa sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Estar no centro da vontade de Deus nunca será motivo de tristeza. E o apóstolo Paulo aprendeu essa lição tão bem, que ele, ao escrever, diz: eu tenho algo importante para ensinar para vocês. Em Atos 9,16, Deus diz: Paulo, importa que aprenda o valor de sofrer pelo meu nome. O apóstolo Paulo, meus irmãos, aprendeu a lição de Deus e ele passa a nos ensinar isso em vários textos na Bíblia. Eu quero abrir 2 com os irmãos, para você perceber o valor do sofrimento pela ótica de Paulo. Veja Romanos 5. Romanos 5, versículo 3. Olha que texto. Daqueles textos para a gente se segurar aí na cadeira. Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias
tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Nós nos gloriamos no sofrimento, na tribulação por causa de Cristo e do reino. Por que nós nos gloriamos? E Paulo diz, porque isso vai produzir em nós maturidade. Isso vai produzir em nós perseverança, vai produzir experiência, esperança. O nosso amor para com Deus vai aumentar. Nós vamos perceber o amor de uma maneira diferente. O apóstolo Paulo nos diz, passar por situações difíceis, tribulações, lutas, não vai ser fácil, não é bom. Ninguém vai estar o tempo todo sorrindo quando estiver doendo. Mas lembre-se, Deus, ele não é maligno. O nosso Deus, ele tem um propósito benigno na nossa vida, benevolente. Ele está nos preparando, ele está quebrando um coração de pedra. Ele está nos lapidando, estamos nos tornando mais úteis para o Senhor. E para isso ele vai precisar abrir portas, fechar portas, nos frustrar em alguns momentos, em planos, ideias, sonhos. Deus não vai permitir que a gente prossiga para onde a gente quer. Deus diz, não é para ir. Se você for para aí, você se desvia. E Deus vai moldando, governando a nossa vida. E envolve nisso tudo derramamento de lágrimas em muitos momentos. Mas Deus está moldando o nosso caráter. Paulo aprendeu. Deus diz, Paulo, importa que você aprenda a valorizar o sofrimento. Paulo diz, eu aprendi. O sofrimento vai produzir crentes maduros, perseverantes, que continuam, que não desistem por qualquer coisa, que entende que a dor faz parte do processo, que o caminho não vai ser limpo, que o caminho não é apenas de sorriso e alegria, mas é um caminho doloroso. Nós vamos andar numa espécie de calvário, como Jesus Cristo andou também. Não vai ser fácil, mas Deus está produzindo uma pessoa melhor. Deus está produzindo um instrumento mais útil. É como um homem que pega um pedaço de madeira e começa a lapidar essa madeira até que a partir daquela madeira surja, aí em homenagem ao nosso maestro, né? Surge um violoncelo. Eu ia falar violino, que eu toco violino, mas em homenagem a ele. Surge um violoncelo, surge algo bonito, surge algo que sai um som belo de uma madeira. Deus está fazendo isso porque Ele sabe que nós seremos usados e que muita melodia bonita ainda vai sair da nossa vida. Olha o que Paulo fez de um perseguidor, se tornou o maior missionário da história da igreja. Isso é belíssimo, só Deus pode fazer isso. Só Deus faz uma obra assim. Mais um texto? Colossenses 1, 24. E eu ainda nem entrei no texto que eu vou pregar essa noite. Colossenses 1, 24. Agora, me regozijo nos meus o quê? Sofrimentos. Me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Meus irmãos, Cristo pagou todo o preço por nossa salvação na cruz. Mas nós, nas Escrituras, somos o corpo de Cristo. E nós também iremos pagar um preço para ver agora a obra de Cristo viva neste mundo, ser edificada, progredir. E quando Paulo diz que ele preenche o resto das aflições de Cristo, é porque Cristo, sim, morreu na cruz para pagar os nossos pecados, mas agora cabe a nós pagar o preço para ver cada crente ser discipulado, amadurecer, crescer, novas igrejas serem fundadas. Isso é o preço que cada crente vai pagar. E Paulo diz, isso é um compartilhar das aflições de Cristo. Belíssimo isso, né?
Então isso faz parte dos sofrimentos de Cristo. Isto completa os sofrimentos de Cristo. Logicamente que tudo que Cristo passou já é suficiente para pagar o preço da nossa salvação. Mas para a obra completa do Senhor, no sentido de edificação da igreja, crescimento da igreja, isso envolve também o nosso sofrimento. Envolve também o nosso sacrifício. E nós estamos semelhante a Cristo, pagando um preço sacrificial para que haja uma igreja bela no mundo, conversões e pessoas maduras. Paulo entende o que ele está fazendo. Paulo entende, os meus sofrimentos, eles fazem parte do projeto e plano de Deus para que exista um reino e uma igreja. Belíssimo. Ou seja, aquilo que a gente passa por causa do reino, aquilo que a gente sofre e padece por causa da igreja, do evangelho, não é algo apenas no âmbito da individualidade. Perceba os teus sofrimentos atrelados às aflições de Cristo. As aflições de Cristo foram compartilhadas conosco, não só seu amor. Paulo está dizendo, Cristo sofreu, nós também participaremos disso. Mas o propósito é o melhor. O propósito é bom. Nós não vamos orar pedindo sofrimento. Nós não vamos estar na expectativa de que venha o próximo sofrimento para nós. Lógico, não. Essa é uma mente doentia. Mas estamos prontos para passar por aquilo que Deus quer que a gente passe, porque faz parte das aflições de Cristo. Paulo entendeu o que significa padecer em nome do sofrimento por causa da obra de Cristo? Entendeu? Paulo compreendeu. Deus foi lapidando Paulo, e Paulo foi se tornando cada vez mais útil, um instrumento belíssimo nas mãos do Senhor. Isto que aconteceu com Paulo, acontece com cada um de nós. Deus te converte, e tu não vai continuar sendo a mesma pessoa ano após ano. Deus vai construindo, Deus vai te moldando, você vai amadurecendo, você vai se tornando mais útil para o reino, mais útil para a obra, você vai se desapegando, o seu ego vai sendo quebrado, transformado, e à medida que o tempo passa, nós vamos percebendo como a obra de Cristo é bela na nossa vida. É o que está acontecendo aqui com Paulo, a ponto de um dia nós podermos testemunhar como Paulo, dizer, tudo o que eu fiz valeu a pena. Podemos dizer no final da nossa vida, como Paulo chegou a ensinar Timóteo, e dizer, vamos prosseguir nessa carreira, vamos continuar, vamos pagar o preço. Lá na frente, nós vamos olhar para aqueles que estão começando e vamos dizer para eles, vale a pena. Vale a pena tudo que você passa, vale a pena. Se você está sofrendo por causa de Cristo, por causa do reino, por causa do evangelho, vale a pena. Levante a cabeça. Não se sinta um derrotado, desanimado, frustrado. Acabe com este vitimismo. Olhe para Jesus e diga, eu quero ser transformado, como o Senhor transformou Paulo. Muda as minhas afeições, muda o meu caráter, muda o que precisa mudar, Senhor. E se para isso for necessário, que eu passe por vários sofrimentos, como os teus servos, eis-me aqui, Senhor. Só me capacita a passar por eles. Só me ajuda a passar por eles, da mesma maneira que nós percebemos os teus servos. Veja que Paulo aprendeu essa lição valiosíssima que até hoje nós precisamos aprender. Se tornou um exemplo para todos nós. Hoje eu quero notar com os amados irmãos mais um momento complicado nesta fase de sofrimento de Paulo, nessas lutas de Paulo. O ataque injusto e diabólico que Paulo vai receber em seu julgamento. Paulo também foi alvo de lábios do diabo. Abra sua Bíblia em Atos 24. Atos 24, versículo 1.
Atos 24, 1. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Líbelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou o Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício desse povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Esse pequeno trecho na história da prisão de Paulo nos ensina bastante sobre o uso da língua. Como podemos usar os nossos lábios para prejudicar, para provocar, inclusive, sofrimento nas pessoas. Se existe uma área em que podemos errar bastante e precisamos crescer, é sempre no uso da fala, no uso da língua. O próprio Tiago, ao escrever sua carta, diz que quem domina a língua é perfeito varão. Ou seja, é um órgão tão pequenininho, mas tão difícil de controlarmos e termos santidade por causa dele. E quando nós falamos de dominarmos o uso da língua, nós não nos referimos a você dominar um idioma, a você conhecer e falar bem o português, por exemplo. Não é disso que nós estamos falando. Estamos me referindo aos pecados dos lábios, que acabam evidenciando aquilo que está no coração. Precisamos aprender a como não usar os nossos lábios para intenções e propósitos impuros e maquiavélicos. E como, inclusive, identificar quem usa esse tipo de estratégia contra nós em algum momento, para não sermos tão ingênuos assim ao ouvir discursos em relacionamentos e assim por diante. Note que no verso 1 nós somos informados que 5 dias depois Paulo foi preso. Então nós temos Cláudio Lísias enviando Paulo para a prisão, para que ele pudesse agora estar debaixo do controle do governador Félix, porque lá em Jerusalém a situação estava insuportável. Então, Cláudio Lísias envia Paulo para que ele possa passar por um julgamento de uma instância maior, porque os judeus queriam, inclusive, pena de morte. Então, Paulo é enviado. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Líbelo contra Paulo. Então, o que acontece aqui? Então, Paulo está preso em Cesareia, debaixo do governador Félix. Paulo vai passar 2 anos aqui em Cesareia, até que o seu julgamento aconteça. Ele recebe, então, essas acusações primárias, e depois Paulo é basicamente esquecido na prisão, abandonado ali na prisão por 2 anos. Os judeus que intentavam matar Paulo, eles então não
se recusam a fazer nenhum sacrifício, pagar nenhum preço. Nós lembramos que, quando eles estavam em Jerusalém, eles fizeram um acordo: nós não vamos comer, nós não vamos beber, enquanto nós não matarmos Paulo. Greve de fome, sede. Agora eles não se recusam a fazer uma grande viagem para que eles pudessem, então, agora acusar Paulo. Lucas faz questão de dizer que esses acusadores eram representantes importantes em Jerusalém no judaísmo. Ele menciona o sumo sacerdote, afirma que Ananias foi pessoalmente, presencialmente até o governador. Isto evidenciava uma causa urgente e importante para os judeus, porque o sumo sacerdote era a instância máxima do sinédrio naquele contexto. Também é dito que alguns anciãos estavam com o sumo sacerdote, provavelmente membros do sinédrio, que são chamados assim porque eram homens considerados de sabedoria e que mantinham uma tradição judaica, conheciam muito bem a lei para que pudessem então fazer os julgamentos. Então, o sumo sacerdote, os sábios, os anciãos de Jerusalém. E o texto também fala que eles vão levar juntamente com eles um orador. E inclusive faz questão de chamar a atenção do nome desse orador, Tértulo. Qual a importância dessa informação? Eles estão levando, juntamente com eles, um homem treinado em retórica. Se tratava de uma espécie de advogado de acusação. Note como essas pessoas estavam fazendo tudo muito bem pensado, tudo de uma maneira muito bem planejada, arquitetada, organizada, para poder culpar Paulo. Eles montaram uma estratégia para incriminar Paulo. E para isso eles precisavam de uma espécie de confecção de peça criminal. E de que essa peça fosse apresentada por um profissional. Infelizmente, existem pessoas, inclusive nos nossos dias, que usam de sua formação, que usam de sua capacidade e conhecimento para o mal, para fazer aquilo que não glorifica a Deus. Defendem o errado, distorcem as verdades, tudo em prol de ganhar uma causa. Os irmãos lembram que quando Isaías está falando a respeito do que acontece no mundo e trazendo condenação aos pecadores, Isaías diz algo muito pertinente sobre o que vai acontecer aqui no julgamento de Paulo. Em Isaías 5:20, nós temos um texto muito curioso, diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. São os relativistas pós-modernos. Não tem certo, não tem errado, o certo é errado, o errado é certo, isso depende da conveniência. Então, a Bíblia já condena esse tipo de pensamento, a quebra do que é certo, a quebra dos paradigmas, a quebra daquilo que Deus estabeleceu como estacas dentro tanto da ética quanto da vida de santidade. Existem pessoas, meus irmãos, que se tornam profissionais em fazer isso, transformar o bem em mal, transformar o mal em bem. Usam de retórica, usam de estratégias de convencimento para convencer as pessoas do que é errado. E aí, de todas as maneiras e com todos os artifícios que podem, tentam então iludir as pessoas a um caminho que não agrada a Deus. Pessoas que estão dispostas a tudo para se dar bem, que não se importam verdadeiramente com a verdade ou com o bem, desde que aquela retórica ou aquele discurso traga algum benefício para ela ou para a sua causa. Muitas pessoas só pensam em tirar vantagem. Mas nós, cristãos, devemos pensar de uma outra forma. Tértulo não é um exemplo para nós. Um crente não pode estar disposto
a abrir mão das verdades simplesmente por uma causa própria ou uma causa ideológica. Ano que vem tem eleição. Um crente precisa estar disposto a sofrer o dano, desde que a verdade prevaleça. Agora, precisa ser a verdade. Não uma verdade inventada, uma verdade maquiada, mas a verdade de Deus. Não usa de artifício e estratégias humanas e diabólicas para tentar, então, convencer, criar adeptos. Isso não é o nosso propósito. Nós não estamos aqui para isso. Um pastor nunca deve focalizar nisso. O importante não é a minha retórica, o importante não é aqui o meu discurso, o importante é a verdade, é Deus, é a Bíblia, é o que Deus faz com a verdade, e não um discurso. Isso tem algo importante. Cuidado, igreja, em aplaudir demais uma excelente retórica. Tértulo não é um cristão, mas era exemplar na retórica greco-romana. Então, se você ouvisse Tértulo, provavelmente você ficaria boquiaberto com a maneira que ele argumenta, com a forma lógica dos seus argumentos. Você diz, rapaz, que homem para falar bem. Ele consegue prender minha atenção, eu consigo entender o que ele está dizendo. Tem um começo, meio e fim, ordem lógica, que às vezes não tem nem na prova do Enem, né? Começo, meio e fim, quem está escrevendo. Pois é, mas se fosse Tértulo, tinha. Em começo, meio e fim, está tudo organizadinho, tudo bonito, argumento belíssimo do diabo. A retórica pode ser usada pelos lábios dos anjos de Deus, ou pode ser usada pelo diabo. É o que está acontecendo aqui. O homem traz, e a gente vai perceber a estratégia, usa de tudo que poderia usar, de todos os artifícios, mas transformando o bem em mal. Cuidado, escute com atenção, aprenda a ler nas entrelinhas. Atrás, às vezes, de um discurso, tem intenções, tem propósitos. Entenda para onde a pessoa quer te levar, quem ela quer te fazer amar, qual é o projeto de vida dela em um discurso, em uma fala. Sejamos menos ingênuos. Nós não estamos vivendo épocas em que nós temos a regalia de sermos ingênuos. Não dá mais. Nós precisamos quebrar uma ingenuidade e olhar para as coisas entendendo realmente o que está acontecendo, o que tem em cada discurso, porque senão nós seremos enganados e inclusive apoiaremos causas erradas. Defenderemos com unha e dente, como gostamos de dizer, com muita força aquilo que é contrário às Escrituras, por paixão, por conveniência, e esse não são as bases para uma tomada de decisão nossa. Os oradores do primeiro século articulavam muito bem. Você já deve ter ouvido falar de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, um dos pontos que levou ele para ouvir os grandes homens da época, os grandes filósofos, era a oratória. Ele ficava impressionado com aquela oratória. Era muito comum. Até hoje, quando nós falamos de argumento lógico, todas as vezes que se estuda lógica, você é obrigado a voltar para Aristóteles. Ele lançou as bases da lógica moderna. Então, está tudo lá. Então, nós temos realmente uma revolução muito grande acontecendo naquele contexto. Esses oradores romanos, eles estão em tribunais e eles estão bebendo de uma fonte grega. E você já deve ter ouvido falar dos sofistas. Estes homens, eles tinham, então, discursos, daí vem a palavra sofisticado, discursos bem sofisticados, bem elaborados, mas eram só sofismas, não tinham verdade, não tinham embasamento. E eles eram ali contratados para defender uma causa, mas aquela causa não importa a verdade, o que importa é o convencimento das pessoas. E o que importava era defender os interesses de quem contratou. Por isso que os sofistas passaram para a história como as prostitutas da retórica.
porque eles simplesmente se vendiam. Se você quisesse pagar ele para defender uma causa aqui, não importa a causa, eu vou lá e defendo. E aqueles judeus estão com prostitutas da retórica. Quem é Tértulo? Uma prostituta da retórica. Ele está sendo utilizado para ir acusar Paulo, mesmo sabendo que Paulo não é culpado, mesmo sabendo que Paulo não merecia as acusações e pena de morte. Mas o que importava, de fato, era que a causa dos judeus contra Paulo prevalecesse. Por isso eles, então, contratam ali este orador. O texto não nos diz que eles contrataram, mas era uma prática muito comum dos oradores profissionais serem contratados. Precisamos ficar atentos com esses discursos maquiavélicos que ouvimos o tempo inteiro. Esses discursos estão nos palanques políticos. Ano de política, o que existe de sofisma é uma onda. Cuidado para não defender sofismas. Cuidado para não defender muito discurso de político. Você já deve perceber, ou ter percebido, que político vende até a mãe para se eleger. Ele está aqui, defende uma causa e um partido com unhas e dentes. O partido não deu certo, se deu mal, o que é que ele faz? Oh, mas ele não tem problema nenhum de largar aqui e vir para cá, pronto, agora eu sou daqui. Eu era do PL, agora eu sou do PT, agora eu sou do PSDB, agora eu sou do PSOL. Conveniência, não é verdade. Eu não estou dizendo que todos os políticos agem assim, graças a Deus que não. Graças a Deus que existe gente séria. Mas você precisa estar atento para os discursos que você escuta nos noticiários. Então, tudo que está sendo construído para tentar nos convencer de determinado posicionamento, ideia. Então, assim, pense, reflita, escute com a mente ativa, refletindo. O que é que esse jornalista está querendo fazer com a minha cabeça? Onde ele está querendo me levar? Por que ele está dando essa informação? Informação é sempre seletiva. Eles selecionam as partes que eles querem entregar para a gente. Nunca entrega a informação inteira. Você já deve ter percebido isso. Então, nós usamos os dados para criar narrativas e assim trazer convencimento para as pessoas. É o que a gente está vendo aqui. Então, fique muito atento. Veja a estratégia de Tértulo. Olha aí os versículos 2 a 4. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício desse povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, eu sei que você é um homem ocupado, né? Rogo-te de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. O que é que você está percebendo aqui? Está vendo a baba caindo? Como a gente gosta de dizer? Está percebendo aqui? Bajulação profissional, meu amigo. Alto nível. Perceba, tem 4 informações aqui. Ele chama ele de excelentíssimo Félix, diz que por intermédio dele eles gozam de paz perene. Olha que informação. Vou já explicar porque que ele usa essa informação. Fala dos cuidados, fala dos benefícios que o povo reconhece, gratidão, diz que ele é um governador que exerce clemência para com o povo. Um discurso completamente bajulador. E aqui nós temos um ponto que sempre devemos atentar, perceber. Esta fala mansa de Tértulo, esta fala aqui bem aveludada, discurso elogioso, rasgação de seda, normalmente é utilizado como estratégia retórica.
normalmente é utilizado para encher os olhos e enganar os corações. São discursos para ganhar o ego antes da razão. Preste atenção no que eu vou te dizer. Todas as vezes que você estiver ouvindo algo, quer seja uma pregação, um estudo, quer seja um noticiário, um discurso político, perceba se ele está querendo ganhar primeiro o teu coração ou a tua razão. Paulo diz, o coração obscurece a mente. Se eu conseguir fazer você se apaixonar por algo, eu ganhei tua razão. As consequências vão vir, tu começa a defender aquilo que eu digo, porque eu ganhei o teu coração. Esse discurso, meus irmãos, foi muito defendido dentro do que a gente conhece como marxismo cultural. Então, uma das prerrogativas do marxismo cultural é defenda algo que apele primeiro às emoções e depois atinja a razão. E quando nós dermos a notícia, todo mundo já vai estar encantado, ninguém mais vai conseguir pensar o que a gente está dizendo. Cuidado. Pastor, um exemplo claro de um discurso que primeiro encanta o coração e depois perverte a razão. Quando a gente está em negócios, comércio, onde primeiro se elogia para depois você comprar e depois você compra sem saber nem por que comprou. Quando um garoto quer encantar uma garota, ou o contrário, os discursos elogiosos fazem com que ela perca a razão. Não consegue mais pensar. Quem te disser que aquele rapaz não presta, tu briga. Mas tu briga por quê? Porque tu não consegue mais pensar. E quem está vendo, está pensando. Às vezes teu pai, tua mãe, teu pastor, professores, pessoas que estão perto, estão vendo. Conseguem notar os indícios das coisas. Mas ele já ganhou o meu? Já era, meu amigo. Não pensa mais. Precisa ter cuidado com isso. A gente não consegue nem enxergar defeito quando o coração foi conquistado. Então, cuidado. Então, o propósito aqui é começar pelo coração para depois chegar à razão. A ideia é, se atingirmos o coração das pessoas, seus desejos e afetos convencerão suas mentes. Uma pessoa engodada pelo discurso afetivo não consegue mais perceber alegações falsas. E mesmo percebendo, ainda diz, não, mas o bichinho... Você sabe que é um bandido. Mas você diz, mas sabe como é, né? Sabe como é o quê, meu amigo? Não consegue mais pensar. Não consegue. Teus valores, afetos, emoções roubaram tua razão. E tu tenta justificar o injustificável. Que é isso? É o que Tértulo está fazendo aqui. Aqui nós temos a melhor aula de ciência política que nós poderíamos ter aqui diretamente de Roma. Quando alguém deseja ganhar o nosso favor, normalmente fala aquilo que nós queremos ouvir. E do jeitinho que gostamos de ouvir. A pessoa se torna especialista nisso. Eram os oradores. Note aquilo que Tértulo faz. Ele começa usando o pronome de tratamento. Excelentíssimo. Isso era comum, esse tipo de tratamento. Aqui não é algo desonroso, ele está lidando com uma autoridade. Isto é comum, inclusive, nos nossos dias. Mas Tértulo já mostra que ele domina a linguagem técnica. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele está diante do governador, ele não pode tratar o governador como qualquer um. Trata a pessoa como se a pessoa não tivesse poder, ou não tivesse
investida de autoridade. Ele não faz isso, ele coloca a pessoa na sua importância. Depois, o orador profissional prossegue mencionando alguns temas e assuntos importantes que certamente afagaria o ego do governador. Ele menciona, por teu intermédio, você é o mediador do que eu vou dizer agora, nós temos paz perene em Roma. Ou seja, o Senhor tem se mostrado como um homem que faz prevalecer a paz. Que homem o Senhor é! Nós só temos paz por causa do Senhor. Se não tivesse um intermediador como o Senhor, o Senhor jamais fica do lado da desordem. Sempre é paz. E se tiver algum desordeiro, o que é que o Senhor faz? E quem é o desordeiro que vai ser acusado? Está vendo o engodo? Ele começa de uma maneira, parece que bem ingênua, mas ele já vai engodando o coração, porque ele vai chamar Paulo de desordeiro, peste. Vai dizer, o Senhor não é possível que o Senhor, um homem de paz, que faz a paz perene prevalecer, vai ficar do lado de um bandido desse. Não vai, não vai. E o discurso já está ganhando o coração dele. Parece bem ingênua a introdução. O tema da paz romana é importantíssimo. Nós usamos, a expressão pax romana. Por quê? Porque esse tema era extremamente precioso para o império e o imperador. Importante para Roma. Roma não aceitava que territórios conquistados se rebelassem. E ela usava da sua força militar para que houvesse paz. O que Tértulo está dizendo nas entrelinhas é que, sabe o imperador, sabe César? Rapaz, ele está satisfeito com o Senhor. O Senhor está cumprindo a missão de deixar toda esta região em paz. Quem sabe que com essas atitudes, o Senhor não se torna o próximo imperador. Não, o Senhor é o responsável pela paz. César pode ficar tão impressionado por seu trabalho que ele pode, inclusive, te beneficiar. Tudo isso está nas entrelinhas do discurso. Ele estava fazendo o mais alto elogio que um político podia receber em Roma, a Pax Romana. Isso era um tema de Roma. Mas era só babação, bajulação. Quem garantia a paz em Roma era César. Estava debaixo do comando de César. César era o responsável pela Pax Romana. E o tempo do governador Félix foi conhecido como um período de instabilidades e revoltas debaixo do seu comando. Mas o orador diz, revolta, rebelião, nada disso. Essa era a realidade. Mas ele cria um mundo paralelo, tá vendo? Tá vendo o que é que o orador faz? O orador nega a realidade. Tá vendo revolta? Não, não. O Senhor criou um ambiente de paz perene e faz com que se esqueça de toda a revolta e rebelião que existia debaixo do governador Félix. O governo de Félix foi desastroso. Não foi um bom governo, foi desastroso. Mas na boca do orador, o melhor governador que a gente já teve no Brasil. Ele não para aí, não. Aí é o início, do afagar do ego. Ele é profissional, ele não é um bajulador, armador, não, é profissional. Aí ele vai para o segundo ponto. Também por teu providente cuidado, olha a providência, se terem feito notáveis reformas em benefício de quem? Do povo. Qual é o discurso político? Que o político faz tudo em benefício do povo. Olha, o Senhor faz. Você, veja aí, tudo é você. Por teu intermédio, tua providência, você colocou a paz em Roma, tu, teu, você.
A gente quase que escuta aqui, rapaz, você é o cara da música do Roberto Carlos. Você é o cara. Como será que o ego do governador vai ficar com esse tipo de reconhecimento? Mas até que enfim chegou alguém, né, na minha frente que me reconhece, né? O povo só critica o governo, né? O povo é só com palavras afrontosas. Rapaz, até que enfim existe um cidadão de bem em Roma. Mas ele diz: o Senhor fez reformas notáveis. Olha o exagero. Não em benefício próprio, como os políticos fazem, mas o Senhor fez em benefício do povo. O Senhor ama o povo. O Senhor é um político bom. O Senhor é diferenciado, como a gente gosta de dizer, né? Quase ouvimos aqui, o único político que realmente cuida e se importa com o povo é o Senhor. E como o Senhor é assim, certamente não vai se importar também com esta causa do povo que nós estamos trazendo agora. O Senhor vai tratar ela. Que tal? Não existe aqui nenhuma sequer na história reforma notável que Félix tenha realizado. Vamos ver o governo de Félix, o período de Félix na história. Qual foi a obra notável que Félix fez? Nenhuma. Zero. O governo de Félix foi um fracasso. Não, mas o Senhor fez obras notáveis. O Senhor reformou a praça. O Senhor tapou os buracos da cidade tudinho que tinha. Foi tudo o Senhor. O Senhor é o meu prefeito. Meu governador. Ganhou meu coração. A última grande reforma que tinha acontecido em Jerusalém não foi feita por Félix, foi feita por Herodes, o templo. O segundo templo, o templo de Herodes. Ali foi o grande benefício. Não tem nada a ver com Félix. Os judeus não têm o que agradecer a Félix. Félix não havia feito nada. Mas nos lábios de Tértulo ele fez tudo. Tudo foi o Senhor. O Senhor fez obras notáveis. Que legal, rapaz, esse cara é bom, ele consegue enxergar bem eu. Não acabou ainda não. Ele continua e diz: sempre e por toda parte. Isso é importante, porque ele vai dizer depois que Paulo, por toda parte, traz rebelião. E ele diz: sempre por toda parte, isso reconhecemos com gratidão. Rogo-te de conformidade com a tua clemência. Sabemos que o Senhor costuma atender à clemência do povo. O Senhor é um governador benevolente, misericordioso, clemente. Por isso, o povo é grato. Nós somos gratos por ter o Senhor no nosso meio. Somos gratos porque o Senhor é o nosso governador. Que discurso, né? Em outras palavras, o Senhor vai atender ao nosso clamor, para que a gente seja ainda mais grato. O Senhor não vai querer acabar com a gratidão do povo. E a gente está trazendo para o Senhor uma causa. O Senhor julga com clemência. Nós sabemos que o Senhor não tem tempo. O Senhor é um homem muito ocupado. Mas o Senhor vai usar o seu tempo. Vai me dar um tempinho para poder lidar com a minha causa. Os judeus, na época de Félix, não eram gratos a Félix. Coisíssima nenhuma. Era o contrário. Ele era conhecido como um governador injusto e corrupto. Não nos lábios do orador profissional. Seu período de governo para os judeus não foi bom. Foi um período difícil para os judeus. Mas Tértulo fala aquilo que o governador queria e gostaria de
ouvir, porque ele era mal intencionado. Tem um propósito, ele está desvirtuando tudo. Ele está construindo um mundo que não existe. Um tempo atrás eu vi alguém falando do Brasil em um contexto internacional. E o discurso que foi feito do Brasil foi tão bonito e tão lindo que eu disse, eu não sou brasileiro. Porque assim, montou um quadro do Brasil que Tértulo sabia montar. Mas o Brasil não tem pobreza, o Brasil é isso, o Brasil é prosperidade, o Brasil funciona assim. Brasil Matrix. Não existe esse Brasil, não é verdade. Mas nesses lábios tudo é possível, tudo pode. O que vocês acharam de Tértulo? Será que ele ganharia o teu coração? Carência é uma armadilha para pessoas mal intencionadas e que sabem usar de argumentação elogiosa. Conquista. Vocês percebem? Percebem nos teus olhinhos quando ela te elogia como eles ficam. Elogiei, rapaz, os olhinhos brilharam tanto. Pronto. Aqui tem uma vítima fácil. Que é fácil de conquistar essa pessoa. Leitura corporal da pessoa. Fala e já percebe. Dá para perceber o quanto a pessoa consegue ser manipulada aqui. Você usa desse tipo de estratégia para conseguir o que você quer com as pessoas? Cuidado. É importante alertar que a Bíblia fala muito, muito. Quero jogar um holofote essa noite nisso. A Bíblia fala muito de bajulação. Condenando bajulação. Nos alertando. Não sejamos presas fáceis de bajulador. A pessoa está elogiando demais, desconfie. A pessoa está começando a elogiar de graça. Onde vê você diz, mas você é tão linda, você é tão lindo, você é tão inteligente, ou você é o melhor pastor do universo. Eu já começo a me afastar um pouco. O que é isso? Está querendo o quê? A vida não é assim. A vida não é isso. Ela está criando e construindo algo que não é real. Não é. Às vezes a gente coloca pessoas em pedestais prejudiciais e danosos, porque a gente aprendeu a usar recursos retóricos para agradar. E aquilo não vai ser bom. Aquilo pode até fazer com que a pessoa te olhe de uma maneira mais simpática, mas aquilo não ajuda ela, não traz crescimento para ela, não amadurece ela. Isso era o que os sofistas faziam na Grécia, os oradores faziam em Roma, e Deus condena. Nós não precisamos bajular ninguém para conseguir nada. Isso é artifício mundano. Digo de novo. Não precisamos disso. Deus, escuta o que eu vou te dizer, nem respira. Deus vai te colocar onde Ele quer, vai te dar o que Ele quer, sem você ficar bajulando ninguém, porque Ele é Deus. Está tudo nas mãos dEle. Não está nas mãos de um político. Não está na dependência de um amigo, de alguém que vai me indicar. Está nas mãos do meu Deus. E aquilo que é seu, vai ser seu, porque Deus vai te dar. Fica tranquilo, ora, fica em paz, espera no Senhor. Se é teu, vai chegar. Faz tua parte. Mas a tua parte não é conquistar as coisas com lábios diabólicos e falsos. Não é. Não precisamos disso. Vamos fazer o tour para a gente encerrar a mensagem de como Deus rejeita esse tipo de postura. Provérbios 26.
Provérbios 26, versículos 24 e 25. Que texto, hein? Veja aí. Aquele que aborrece, a palavra pode ser traduzida como odeia, dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano, as intenções, os propósitos. Está usando os lábios com propósitos escusos no coração. Quando te falar suavemente, não te fiz nele, porque 7 abominações há no seu coração. Pessoas estão usando os lábios para te encantar, para te conquistar, para conseguir o que quer. Mas o coração delas tem 7 abominações. Essa ideia de usar 7 abominações aqui é a ideia de dizer, é um coração totalmente pervertido, é a ideia da plenitude. O coração é terrível, mas quando você conversa com ela, os lábios são tão suaves e adocicados que você diz, eu gosto tanto de conversar com aquela pessoa, é o Satanás, mas eu gosto. Provérbios 26, 28. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. A boca lisonjeira, lisonja, trazer para você esses falsos atributos, elogios, essa pessoa não vai te fazer crescer, ela não quer te fazer crescer, ela quer te destruir, ela quer te escravizar. Quantas pessoas são escravas emocionalmente por conta de lábios enganadores e bajuladores? Quantas? Cuidado, é a causa da ruína, destruição. Salmo 12, versículo 1 em diante. Eu gosto desse versículo 1, acho que é interessante. Versículo 1, Salmo 12. Socorro, Senhor, porque não há mais homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. A gente não tem vontade de dizer isso, né? Às vezes a gente olha para o mundo, né, e diz, socorro, Senhor, cadê o povo de Deus? Aí ele continua. Falam com falsidade uns com os outros. Olha os lábios. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. É o terceiro texto que fala, que liga coração a lábios. Terceiro. Coração terrível, mas os lábios adocicados, lisonjeiros, enganadores. O texto continua. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores. A língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? O bajulador, ele diz, com a língua nós prevaleceremos. A nossa vitória será com as línguas, com as palavras. Nós vamos convencer, nós vamos ganhar as pessoas com os lábios, venceremos. Isso é soberba. Por isso que o texto vai falar de uma fala soberba, língua que fala soberbamente, orgulhosa. Meus irmãos, o versículo 1 diz de maneira muito clara, isto é um procedimento de um homem piedoso? O texto deixa muito claro, socorro, Senhor. Cadê os homens piedosos? Todo mundo está usando a língua assim, os lábios desse jeito. Meus irmãos, como povo de Deus, o que vai fazer uma diferença
neste mundo é nós usarmos os lábios de uma maneira que o mundo não usa. Aqui a ideia não é sermos rudes com as pessoas, ignorantes com as pessoas, porque a Bíblia nos diz em Colossenses 4:6, a vossa palavra ela deve ser temperada com sal para saberes como deveis responder a cada um. Então, sim, nós precisamos de sabedoria no nosso falar, prudência, fala aos mais velhos como pais, fala aos mais novos como os filhos. Então, nós temos ternura no nosso falar, mas nós temos que ter cuidado para não confundir as coisas. Olha o intento do coração com os teus elogios. Sempre que você for elogiar, se pergunte, qual é o propósito do meu coração? Por que eu estou fazendo isso? E você vai perceber que às vezes nem é necessário aquele elogio. Você vai perceber que você está fazendo de maneira maquiavélica. Nem precisa fazer, você está prejudicando. Cuidado. O texto diz, corte, Senhor, todos os lábios bajuladores. Maldição é um salmo imprecatório. Corta os lábios, Senhor. Arranca a língua dessas pessoas, que não sejam as nossas. Provérbios 29:5. O homem que lisonjeia a seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Provérbios 29:5. O que é isso? Uma armadilha, está percebendo? Elogios, como o texto diz, lisonja, faz o quê? Uma armadilha para você cair, para te capturar, para você ser uma presa fácil. E uma das maneiras de criar armadilha na vida das pessoas, armadilhas afetivas, emocionais, relacionais, é justamente usando os lábios, como o texto diz, com lisonja. Romanos agora, Novo Testamento, 16:17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras, versículo 18, e lisonjas enganam o coração dos incautos. Daquelas pessoas mais ignorantes, e são enganadas por palavras suaves e lisonjas. Ai, mas ele falou tão calminho. Veja que às vezes a gente tem uma tendência de julgar as pessoas que falam de uma maneira mais forte, mais impactante. E às vezes quando tem uma pessoa mais forte, que ela fala de maneira mais forte, e alguém que fala mais suave, a gente sempre tem uma tendência de acreditar que o suave tem a razão. Não, porque aquela pessoa ali, ela fala daquele jeito. Certo, você não está preocupado com a fala, você está preocupado com a verdade. Fala suave é uma artimanha de engano. Muita gente controla a fala, mas o coração está em turbulência e caos. É aparência, é só aparência. Não é a verdadeira mansidão. Não, eu vou falar desse jeito, para aquela pessoa que está mais forte ali, todo mundo vê que ela está errada. Aí eu vou falar de um jeito mais manso, mais suave, aí todo mundo vai ficar do meu lado. Isso é diabólico. Isso não é a verdadeira mansidão que o Espírito Santo dá, não. É engano, é falsidade. Não é o verdadeiro caráter da pessoa. E isso acontece? Muito, muito. Quantos aconselhamentos de casais eu já fiz? Que parece que a pessoa suave, fala suave, é um anjo. Parece que essa pessoa nem peca. Fala de uma maneira tão assim. Aí conversar comigo, eu digo, não sei nem como é que essa pessoa conseguiu conversar comigo. É um jeito assim, tão amoroso, tão carinhoso, tão afetivo na fala. Você diz, tem nem perigo essa pessoa pecar, não consegue nem falar. Não, manso desse jeito, não tem nem perigo. O capeta em casa.
terrível, matando a mulher, matando o marido, horrível. Mas quando vai falar com o de fora, aí você olha, ninguém nem acredita. Você diz, não, essa pessoa que eu conheço não é assim, não. Não é, meu amigo, porque é Tértulo. Está maquiando, mas quem convive sabe. Sabe bem. Cuidado. O problema não é só bajular. Caminhando aqui para o encerramento. O problema não era só Tértulo, o problema também estaria no governador Félix, em aceitar a bajulação. Porque tem o bajulador e tem o que gosta da... só o que tem. Só existe o babão, porque existe o que gosta de ser babado. Oxe, adora. Ama o elogio, ama estar ali no centro, ama as holofotes, ama a luz sobre ele, ama. Adora. Quando não recebe os elogios, tem depressão. Tem gente assim. Jesus não aceitou bajulação. Jesus. Quando chegou alguém perto dele, com lábios suaves, e tentou bajular, Jesus, na hora, identificou. Mateus 19. São só mais 2 textos bíblicos e a gente encerra. Mateus 19, versículo 16. E eis que alguém, aproximando, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, eu sou bom mesmo. Me elogiou. Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Ou por que me chamas de bom? Bom só existe um. O que é que o jovem rico estava fazendo, hein? Jesus era bom? Era. E por que Jesus não aceita? Aí, os testemunhos de Jeová, ou pega esse texto e diz, está vendo como ele não é Deus? Está vendo? Não, ele não aceita, é a bajulação. Este que estava aqui, ele chamando Jesus de bom, ele estava usando a retórica da época. Bom mestre. Mas na realidade, ele não estava reconhecendo realmente quem era Jesus, não estava reconhecendo divindade em Jesus e coisa nenhuma. Jesus está recusando a bajulação, é só isso que está acontecendo no texto. Agora, veja o contraste entre o que Paulo fez, a gente vai ver isso inclusive mais à frente na exposição de Atos 24, a postura de Paulo e a postura de Tértulo. Último texto, 1 Tessalonicenses 2. Olha o que Paulo nos instrui. 1 Tessalonicenses 2. Versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, isso é importantíssimo, marca, caneta de 3 cores, aprovado por Deus. Se você foi aprovado por Deus, você vai estar com o coração bem resolvido. Entende o que eu estou dizendo? Você não se torna uma presa fácil da aprovação das pessoas, porque você já sabe quem você é. Você já tem a aprovação de Deus na sua vida e que é tudo o que importa para nós. Olha o que Paulo diz. Visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros,
que o apóstolo Paulo está dizendo é riquíssimo, meus irmãos. Nós recebemos a incumbência do evangelho, de pregar a palavra. E nós não pregamos, ensinamos, vivemos para agradar as pessoas, para agradar aos homens, conquistar as pessoas. Os irmãos estão comigo praticamente há 13 anos na caminhada. Se fosse para essa igreja estar cheia, porque eu estou agradando as pessoas, não tinha ninguém, só eu e minha esposa. E olha lá se ela também queria estar. Eu não estou aqui agradando ninguém. Eu quero agradar o meu Senhor. E você que está me ouvindo, não deveria querer ser agradado. Deveria querer que eu agradasse ao Senhor. Eu não estou aqui para convencer vocês de uma vida fácil, boa. Eu estou aqui para juntos abrirmos a Bíblia, estudarmos a palavra e glorificarmos ao nosso Deus. Você não está aqui para receber elogios do pastor. Ah, mas se o pastor fosse para o púlpito e começasse a fazer um monte de reconhecimento, fulano, muito obrigado. Ciclano, muito obrigado. Beltrano, bom demais, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Essa igreja eu quero ficar. Você já foi aprovado por Deus, meu irmão. Eu já fui aprovado por Deus. Nós estamos aqui por causa de Deus. É o Senhor. O que Paulo está nos dizendo, meus irmãos, nós não usamos do artifício da bajulação para manter ninguém, para conseguir relacionamentos, para converter ninguém. Bajulação não converte ninguém. Pode até convencer pessoas a estar do teu lado, no teu partido, mas não converte ninguém. O evangelho é afrontoso. O evangelho diz, você é pecador, precisa se arrepender, precisa abandonar os teus pecados, se voltar para Jesus Cristo. Este é o evangelho, ele não é bajulador. A essência do evangelho é confrontativa. Abandonar isso é perder tudo. Se tornar bajulador é não apenas perder minha identidade, mas é perder Cristo, é perder a igreja, é perder tudo. Isso é seríssimo, isso é gravíssimo. Agora, para encerrar, deixe só esclarecer algo. O próprio apóstolo Paulo nos diz, honra a quem? Honra. O que é que isso significa? Significa que, em momentos específicos, debaixo de sabedoria de Deus, a gente precisa realmente honrar a quem merece ser honrado. A Bíblia não está proibindo você de reconhecer pessoas valiosas na sua vida, preciosas, que contribuem, que te amam, que te ajudam, pai, mãe, um professor, um líder, um amigo, um vizinho, um pastor. Não, a Bíblia não está proibindo isso. A Bíblia só está te dizendo por que você está honrando. Qual é o teu propósito? Qual é a tua intenção? Se tu está fazendo só porque você está querendo algo em troca, se é moeda de troca, se tem um propósito, uma intenção por trás, pode parar. Não, pastor, eu faço porque eu gosto dessa pessoa, eu faço porque eu amo essa pessoa, eu faço porque eu realmente reconheço e honro. Você está cumprindo a palavra. Você não precisa deixar de reconhecer ou elogiar os presentes de Deus que coloca na sua vida. Amém por essas pessoas. Quantas dessas Deus coloca na nossa vida? São bênçãos do Senhor, enormes para nós. Nós não podemos ser ingratos, entende? Bajulação não anula gratidão. A ideia não é essa. Bajulação anula propósito errado do nosso coração. Está vinculado a isso. Então, honremos a quem merece honra. No seu devido tempo, com proporção correta, da maneira certa, cuidando do ego da pessoa, não elogiando demais para que a pessoa não se perca nela mesma, tendo limites. Mas tem momentos chaves de elogio, tem momentos certos de reconhecimento. Peça a Deus essa sabedoria.
momento certo, a hora certa, para reconhecermos, para valorizarmos naqueles momentos, para que não seja considerado bajulação por quem ouve, mas um verdadeiro reconhecimento. Sabedoria, para ter equilíbrio, percebe? Não é bajulação, mas é elogio com propósito santo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Deus amado, muito obrigado pela tua igreja essa noite, obrigado por esse tempo que o Senhor me proporcionou. Te louvo porque o Senhor colocou no meu coração esta mensagem, esses textos, para que eu pudesse refletir e pensar na minha própria vida, tanto naquilo que eu falo como naquilo que eu escuto. Me ajuda, ó Deus, a ter prudência, a rejeitar aquilo que é danoso para mim, e, ó Deus, filtrar os elogios, levando todos para o teu altar. Porque se nós fazemos algo de bom, como o Tiago disse, é porque desceu do Pai das luzes até nós, é dom do Senhor. Foi o Senhor que nos capacitou a fazer tudo e qualquer coisa de bom. Então a honra e a glória é tua. Senhor, que receba essa noite a honra e a glória por tudo aquilo de bom que todos os irmãos que estão aqui essa noite conseguem e podem fazer. Por aquilo que nós temos feito, por esta igreja. Essa igreja não está de pé por minha causa, por causa de nenhum irmão, é o Senhor. Receba a honra, Senhor, recebe a glória. Que o Senhor, ó Deus, seja exaltado e que sempre possamos honrar o Senhor de maneira genuína, verdadeira, não de maneira política. Que nós não possamos nos relacionar dessa maneira política, essa maneira tão vil, tão baixa nos relacionamentos. Não, quando nós elogiarmos, que seja um elogio genuíno, Senhor. Nos ajuda nisso. Nos ajuda a não prejudicar as pessoas com elogios, mas nos ajuda também a reconhecer quando for necessário. Nos dá a santa sabedoria. Afasta de nós os bajuladores e nunca permita que nós sejamos como Tértulo. Em nome de Jesus, amém. Vamos, meus irmãos, ter um pós-lúdio. Após o nosso pós-lúdio, nós estaremos encerrando o nosso culto. Deus abençoe a todos. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontro.